Pessoal, boa noite, né? Como se diz, mais uma segunda-feira, com a graça de Jesus, né? Estamos aqui, alguns com frio, outros não estão com frio. Eu estava suando, saí de carro aqui, ó, escorrendo suor, né? Mas eu sou meio destemperado mesmo, né? Bom, hoje ainda falta chegar algumas pessoas, mas nós não podemos, né, ficar atrasados. Nós temos o compromisso com a espiritualidade, né? E horário é horário. Mas o importante é que nós estamos gravando os estudos. E o pessoal que perdeu um pouco do início pode rever depois, né? Na medida que a gente vai conseguindo realizar as atividades aqui na segunda-feira. Para quem não conseguir vir, por exemplo, hoje o Sr. Auri mandou mensagem para nós, dizendo que não conseguiria vir hoje devido às questões profissionais. O intuito de gravar a aula é para isso mesmo. É para que a pessoa possa estar, né, revendo as questões teóricas no outro dia. Mas se fará nos dias de prática, é necessidade das pessoas estarem presentes, né? Porque a gente não irá gravar esse tipo de atividade, né? Não é nem certo fazer isso, porque nós iremos trabalhar com energias, né? Bom, para a gente iniciar com a graça de Jesus, eu peço a todos que nesse momento fechem seus olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, aquietemos os nossos corações, que nós possamos, neste momento de muita luz, paz e união, ser o reflexo dos ensinamentos do Mestre, trazendo em nossos corações a boa vontade, a compadecência, o amor singelo em querer aprender um pouco mais para doar a quem necessita de amparo e caridade. Que nós possamos esquecer os trabalhos realizados no dia de hoje, que nos trouxeram às vezes questões de nervosismo, de frustração, de raiva, que nós possamos abrandar o nosso coração, esquecer todas as mazelas vivenciadas, para deixarmos espaço para o amor do nosso Mestre, nos compadecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo o mal, que assim seja, Senhor. Ele nos abençoe neste momento, né? Tem um livro dos Espíritos aqui, eu acho que tem uma letra maior. Não, não tem a letra maior. Como se diz, hoje eu estou ouvindo de óculos, graças a Deus, né? Vamos fazer a leitura do Evangelho. Eu havia proposto para que a gente fizesse estudo do Evangelho nos capítulos 11 e 12, estão lembrados? Então nós vamos fazer a leitura do Evangelho hoje. No capítulo 11, o item 8, né? Esse evangelho aqui da casa ele é mais resumido as questões de prefácio. Eu já acostumei com o meu, até que eu acho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, vem falar sobre amar o seu próximo como a si mesmo, né? E lá no item 8, ele vem falando para nós sobre a lei de amor. E é interessantíssimo porque a lei de amor é deixada pelo Espírito Lázaro em Paris em 1862 e é intitulado, né, A Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido não tem senão sensações. Mas instruído e purificado tem sentimentos,
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentimento vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece senão a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como se que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou estas palavras divinas, amor, esta palavra fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao céu. Aí vem falar sobre a reencarnação, mas essa primeira frase, esse primeiro parágrafo, ele deixa para nós na última frase, na última pontuação, falando sobre o amar, né, os seus irmãos em dores. Isso é interessantíssimo, porque ela vem para nós, lá na questão do Livro dos Espíritos, 708, que eu gostaria também de ler para vocês, para que a gente pudesse fazer uma contextualização do que nós queremos trazer para todos hoje, né? É igual eu tossindo, né? Nossa, eu também estou numa tosse de fazer medo. Eu também estava, agora eu descobri que eu estou com sinusite. 700, passou. Então lá, no Livro dos Espíritos, deixa eu só confirmar, é no livro 4, a lei de conservação, instinto de conservação e depois meios de conservação. A questão 708 fala assim para nós: não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário é mais imperioso, é uma consequência da força das coisas. Olha o que os Espíritos nos responderam. É uma prova frequentemente cruel, que deve suportar e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não fornecesse nenhum meio de se livrar dos empeços, se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Bom, eu trouxe esses dois questionamentos aqui para nós, para que a gente possa refletir. O primeiro é a lei de amor, e o segundo essa questão 708 do Livro dos Espíritos. Alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre essas questões? Ninguém? Todo mundo me olhando, olha para o lado, desconfiado, né? A primeira fala para nós sobre o respeito às mazelas e às dores dos nossos semelhantes. Nós fazemos os trabalhos fraternos nos bairros da cidade, em outros lugares onde se faz necessária a presença de uma boa alma caridosa. E às vezes nós vamos nos deparar com situações complexas. E aqui durante o passe, iremos nos deparar com situações assim? Sim. Às vezes nós iremos nos deparar com pessoas com câncer, que irá chegar aqui, que você vai ver aquela touquinha na cabeça, uma mulher, e nós iremos nos compadecer daquela pessoa, não iremos? E que nós podemos fazer algum tipo de julgamento, e nós nem pensamos no julgamento, nós pensamos na compadecência.
em querer auxiliar, até abraçar aquela pessoa que está naquela condição. Porque sabemos a potencialidade da enfermidade câncer, sabemos? E quando chega uma pessoa em que te fala, me faça um passe, por favor, eu sou portador de HIV. Nós temos essa mesma boa vontade em querer abraçar? Ou nós ainda temos o preconceito ainda de ficar com medo de contrair o vírus? Mesmo sabendo que ele é somente transmitido via, concepções sexuais ou ferimentos, mas mesmo assim muito raro acontecer. Temos essa mesma boa vontade com uma pessoa que é dependente químico, que chega e possa pedir o nosso amparo? Teremos essa mesma boa vontade, meus irmãos? Né? Às vezes a gente tem esse preconceito, não tem? De não querer abraçar aquela pessoa pelas essas questões. Aí nós deixamos quem nos reger neste momento? O nosso orgulho e o nosso medo de não confiar na fé e nem ter essa fé divina que Deus e Jesus nos propõe aqui. Porque se essas pessoas estão decorrentes dessas enfermidades ou mazelas, é porque sabiam que iriam passar por um turbilhão de provas aqui. E às vezes alguns dos nossos irmãos sucumbem a essas questões. E o passe na casa espírita, às vezes ele não será só feito aqui. Às vezes nós deveremos nos deslocar em alguns bairros carentes. E talvez aquela pessoa no sofrimento, no auge da sua dor, nos peça para fazer o passe. E nessas horas nós temos que ter o olhar de fraternidade, caridade para com elas, independente das suas mazelas. Porque você levar o alimento até as pessoas não é difícil. Se você reúne algumas pessoas, você compra uma cesta básica, você compra alimentos no sacolão, verduras e frutas, e você leva. Você faz um cachorro quente, você faz uma marmita para poder doar, mas é um pouquinho do seu tempo, naquele momento em que um olhar aflito no meio da multidão te observa de longe e você se esgueia. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos esgueiar dos olhares aflitos. Como diz Dona Joana de Ângeles, concede àquele que cruza o seu caminho minutos da sua bondade. Não deixe que isso passe desapercebido. Faça com que pessoas que cruzarem por ti tenham minutos de concepção, de restringir as suas aflições, de amparar as aflições. Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas nós temos que ter a noção que aqui iremos nos deparar com essas situações. Todas as casas espíritas da nossa cidade têm trabalhos relacionados à fraternidade. E a nossa é diferente? Não, a nossa tem vários trabalhos. E a gente está começando já uma nova etapa na casa, com outras atividades a serem feitas. E no futuro as pessoas saberão. Então, necessariamente se faz a boa vontade de todos em querer realmente, doar de si, mas começar a deixar as mazelas de lado. Começarmos a ter em nosso coração, que é o mais importante, olhar ao nosso semelhante sem o julgamento. O olhar de julgamento é o mais importante. Eu sempre falo para vocês aqui, eu vou repetir novamente, Quando a gente pensar em julgar uma pessoa, chegue em casa antes, olhe no espelho e observe a si mesmo. Será que você está tão perfeito assim que você acha que as outras pessoas possam desmerecer? Se você quer entender mais, algumas concepções do tanto que é necessário nós termos o nosso coração aberto às mazelas. Eu estava falando aqui agora há pouco para algumas pessoas que chegaram um pouco mais cedo. O livro Memórias de um Suicida, ele é um ponto-chave para quem quer entender um pouco do que é deixar a si de lado e se proclamar a caridade e a fraternidade. Pois não, minha filha? Perfeito.
Sim, isso. Eu esqueci o seu nome. A Maria Isabel está questionando, eu estou falando por causa do microfone. Ela está dizendo aqui que ela está amando, né? Ela não está lendo o livro, ela está ouvindo o livro pelo, né, audiobook. E no Spotify também tem ele. São 20 horas de estudos. Então tem muito conteúdo de estudo. E o que ela quer dizer, eu vou só narrar suas palavras, tá? Para que quem está ouvindo depois em casa a aula, o audiolivro, ele é melhor do que o livro. Eu vou dizer por que eu acho melhor. Eu li o livro e também estou ouvindo o audiolivro. Você começa a sentir na pele os sons que acontecem nos planos astrais. E a narração, né, de Ivone, no caso, como a atriz da radionovela, e os personagens, né, a flor da pele, a emoção do conteúdo passado é muito grande. Então você se emociona junto com Camilo Castelo Branco, no caso, né, que é o Camilo Cândido Botelho. Na verdade, eles mudaram o nome do personagem, né, para não se fazer nenhum tipo de processo, alguma coisa da família, né? Mas ele é maravilhoso que a gente possa entender isso, não é isso? Você quer completar mais alguma coisa? Só isso mesmo? Obrigado por falar, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido a proposta da leitura do Evangelho de hoje. Vocês podem prestar atenção que a gente sempre aborda algum tipo de tema, né? E a gente vai fazer um encerramento dessas leituras aos poucos, porque no início eu sempre vejo a necessidade da evangelização, evangelizar as pessoas. Então é necessário sempre o estudo do livro dos Espíritos e o livro Evangelho, porque são as duas primeiras obras de Kardec. O meu avô Dito dizia, né, quando ele começou no Espiritismo, lá em 1932, e ele sempre dizia que para a família, que se você quer estudar o Espiritismo mais concreto, só lê o livro dos Espíritos, o livro livro Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Médiuns. Eu sempre fiquei pensativo sobre essa fala do vovô, né, mas só esses 3 livros, né? Mas, gente, o livro dos Espíritos é maravilhoso. São 119 questões que você pode se esbanjar de conteúdo. É um banquete de conteúdo incomensurável. São 2 livros que devem ser livros de cabeceira, você estudar todos os dias. Quem quer seguir o Espiritismo cristão Kardec, né? A gente não fala Kardec porque não é necessário, né? Certo? Bom, vamos continuar nosso estudo de hoje. E a gente vai falar sobre o fluido. E falar sobre as questões de como trabalhar os fluidos. Hoje a gente vai aprofundar com mais ênfase na parte mesmo do passe, né? Bom, falar sobre o fluido. A definição do fluido é de maneira a que dizer que é uma procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, moléculas entre si, né? Quando retiradas de um agente de concentração ou separando-se quando entregues a si mesmas, tendo assim os fluidos líquidos, elásticos ou ariformes, e as outras outrora chamados fluidos imponderáveis, que nós falamos que não tem peso, que nós não conseguimos pesar, né? Tipo como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. André Luiz, Evolução de Dois Mundos, capítulo 8. Evolução de Dois Mundos, no início, ele já fala para nós de como que se dá o plasma sutil do universo, né? E é muito interessante, do Domínios da Mediunidade, também no capítulo 17, fala para nós sobre as questões das moléculas. Mecanismos da mediunidade também, no capítulo, acho que 9, se não me falha a memória, também fala para nós sobre isso. É muito interessante. Eu até comentei com alguns aqui, né, que no futuro, uma das coisas que a gente poderia estar fazendo aqui na casa é criar um estudo baseado nas obras de André Luiz. É uma enciclopédia de conhecimentos. Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Tem outros espíritos também, mas, gente, é uma coisa impressionante, né? Tem um conteúdo vastíssimo, né? Então, vamos mudar aqui. O fluido cósmico universal,
é a matéria elementar primitiva, cujas modificações constituem a imutável variedade dos corpos da natureza. É aquilo que eu falei com vocês. O fluido cósmico universal, através do nosso perispírito, ele consegue moldar o nosso organismo físico. Lembra disso? E também todos os seres da natureza se moldam através desse fluido. Né? Está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 2. André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, ele fala para nós aqui, ó, isso aqui é lá no início do livro, viu, gente? Quem quiser ler. Fala que o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Então ele fala que esse tipo de fluido é isso. É o plasma divino, que só o Todo-Poderoso sabe como que ele é feito. Ninguém de nós saberemos, né? Ou seja, talvez um dia, né? Mas não sabemos quando saberemos, né? A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto da partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. E aí, o que seria essa matéria tangível? Que ela pode ser vista, pode ser até apalpada, não, ela tem uma substância visível. Por exemplo, na atmosfera nós temos algumas substâncias tangíveis que nós conseguimos até pegar com a mão. A água é uma substância tangível, além de ser fluídica, ela é tangível, nós conseguimos pegá-la. Ela não fica na mão, né? A gente pega ali e segura. Mas ela é fluídica, ela é líquida, ela escorre, ela tem peso específico, não tem? Tem gases também com densidade mais grosseira, que tem peso específico, que a gente pode utilizar. Né? Tem vários gases na atmosfera, não é isso? Aí vem falando para a gente, entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas uma de outra, né? Aí o fluido cósmico universal, ele assume dois estados distintos, de eterização e de imponderabilidade. O que é eterização? Vamos entender um pouco isso. Né? Aí fala para nós lá que no mundo invisível, né, é a materialização ou ponderabilidade que é, de certa maneira, consecutiva àquele mundo tangível. O estado de eterização, o fluido cósmico universal, é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que esse estado da matéria tangível. Eu vou resumir essa parte aqui para ficar mais fácil para vocês. O que é eterização? Eterização é como se fosse um gás. Você tem mistura de vapor e gás. A atmosfera da crosta terrestre nós conseguimos ver algumas coisas, não conseguimos? As nuvens, por exemplo, é uma forma de eterização. Ali tem o quê? Tem gás e tem vapor. Porque o vapor se acumula na superfície da crosta, não é isso? E ela vai formando o quê? As nuvens. E a hora que essas nuvens acumulam uma certa densidade, acontece o que nós chamamos de chuva, né? Então, isso é uma matéria etérea que pode se tornar, com a transformação molecular na atmosfera, em uma substância tangível, que nós chamamos de gotas de águas acumuladas, que é a chuva. Isso é uma maneira da gente entender. Só que, na questão espiritual, a gente consegue enxergar um perispírito, pegar nesse perispírito, ele é uma substância etérea que a gente não consegue enxergar. Mas ele existe, né? É um corpo muito sutil. A única coisa que é tangível para nós é o nosso corpo físico, né? Que nós conseguimos encostar, né? Mas aqui, fechando, ó, os fluidos mais próximos da matéria, da materialidade, ou menos puros, conseguintemente compõem o que pode se chamar a atmosfera espiritual na Terra. E é desse meio onde, igualmente, vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia da sua existência. Ou seja, tudo que está relacionado à parte da eteridade ou tangibilidade é conforme a nossa subsistência. Na espiritualidade, será de que os espíritos se alimentam? Não, não, não.
Eles se alimentam dos gases da atmosfera terrestre, da luz do Sol. A alimentação não é feita igual a gente come. A alimentação ela é absorvida pelo corpo. É isso. Simplesmente o simples abrir os braços, olhar para o Sol, ele já está se alimentando da energia solar. Correto. Isso. Aí a gente está falando dos graus do espírito, né? E os espíritos obsessores, como é que eles se alimentam? Da nossa energia. Muito bem. Isso é uma forma de alimentação. Então, tudo que existe na natureza se alimenta de alguma forma. E nós nos alimentamos de quê? Mais plantas, tudo isso. Porque o nosso organismo físico, ele é um organismo físico grosseiro, muito tangível, né? Então a gente tem que se alimentar. Isso. Sim, e vai renovar o nosso fluido vital. É importantíssima a nossa alimentação. Vocês estão lembrados das aulas anteriores? E a gente fazer o uso do cigarro, fazer o uso da bebida alcoólica, de entorpecentes, o que vai causar no nosso organismo? Ele vai consumir o nosso fluido vital. E uma coisa interessante que a Bianca trouxe para nós, a Bianca falando aqui de que os espíritos obsessores se alimentam? Da nossa energia vital. E é isso mesmo. Eles se alimentam. E na grande maioria de casos, como o alcoolismo, o uso de droga, o sexo compulsivo e promíscuo, são entidades que estão ali absorvendo. Lá na questão 474, 454, a minha cabeça tem hora que falha, lá fala para nós sobre isso, né? Deixa eu olhar aqui para ver qual que é a questão. Eu acho que é 459. Quer ver? Vou até aproveitar e falar isso. Já sai logo de cara nela. Vem falando a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Está ligado também ao que nós iremos fazer aqui. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Gente, essa resposta ela é bem contundente, é lógico que sim, né? E os espíritos respondem assim, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Nossa, isso aqui dá um baque na gente, não dá? Você pensa assim, Senhor, será que eu estou virando uma marionete do invisível e eu não estou percebendo? Gente, alguns casos, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente naquilo que é relacionado às questões morais. Porque talvez eu vou dar um exemplo simples para você, ligado a nós na área masculina. Porque o homem, ele é um ser programado para caçar. Literalmente, está no nosso DNA, não é isso? O homem. O que eu digo caçar? Ele é o provedor, ele é o macho da espécie. O que o macho procura? Ele quer procurar uma fêmea para poder constituir família, não é isso? Isso está na nossa natureza. Quando a gente procura evoluir o nosso pensamento, quando você acha uma parceira compatível com as suas expectativas, a nossa tendência do macho é diminuir, não é isso? Aquele fulgor do macho em buscar a espécie feminina, né? E aí vem o conceito moral, que é que nos distingue dos animais. Nós somos seres pensantes, não somos? A gente vai sair na rua, perdão, olhar a primeira mulher que a gente vê na rua já vai atacar ela. Nós não somos mais os filhos das cavernas. E já pegava as mulheres pelo cabelo e saia arrastando, né? Igual no desenho do pica-pau, né? A gente já tem a ponderabilidade de conseguirmos compreender que se faz necessário nós mantermos o quê? O nosso discernimento moral. Não é isso? Então, a gente tem essas questões. Só um minutinho, vou parar o vídeo aqui e pegar uma água, viu, gente?
Bom, igual a gente estava falando agora há pouco, antes da crise de tosse, né? O que acontece? Aí vem o conceito moral. A gente já tem essas questões desde criança. Nós somos educados, a nossa sociedade foi se desenvolvendo ao decorrer dos anos para a gente ser assim, foi. Só que aí, isso varia muito daquilo que nós conhecemos nas questões morais. Nós podemos ser evangelizados desde criança, educados pelos nossos pais ao respeitar os nossos companheiros, as pessoas que nos cercam. Mas, por exemplo, você, de todas as maneiras, você tem respeito pela sua companheira, você respeita o seu companheiro. Um dia que você está vivendo uma situação mais difícil na sua casa, você se afastou de Deus, você está mais ligado à questão material, quer só trabalhar, ganhar dinheiro e está dando problema em casa. Você sai na rua, você já viu uma mulher que ela te olhou diferente, você já começa a aparecer pensamentos promíscuos na sua cabeça. Mas você sabe que isso não é da sua índole, que você não é esse tipo de pessoa, mas o pensamento vem. E o que significa isso? Os espíritos vão se afinizando com você. Quando você baixa a sua vibração, você começa a ter no seu coração, no seu pensamento, a baixa estima, a raiva, o rancor, a mágoa, e você vê uma outra pessoa te olhar diferente, você começa a criar expectativas que não fazem parte do seu eu, da sua personalidade. E aonde que os espíritos mais adoram. Onde que eles começam a nos manipular e levar a pessoa para o caminho mais errado. Em Memórias do Suicida, vocês têm noção a quantidade de espíritos que induzem as pessoas a fazer o erro para cometer o suicídio. É impressionante. São essas questões que nos levam a essas coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão ela fala para nós que eu vou ser mais exato para vocês. Tem um ditado popular que fala assim: me diga com quem tu andas que eu te direis quem és, não é? Eu falo que no Espiritismo tinha que ser o contrário. Me diga o que tu pensas, que eu direi quem andas com você. Né? Mais fácil, não é? Mas se a gente está preparado para dizer o que a gente pensa, tá meio difícil, não tá? Né? Bom, vamos lá então, né? Vamos voltar ao foco aqui. Pois não. Eu acho que como que a gente faz esse filtro de, às vezes, não andar, não estar com pessoas que, às vezes, estão em sombras, nesse momento que eu vou citar, para que a gente não se afaste de uma forma assim, até se a gente puder ajudar e tudo mais, mas também não se prejudique, porque, por exemplo, um pouco nessa parte. Bom, deixa eu só. Às vezes a pessoa está. Entendi. A Bianca está perguntando como ficar. Ela fica confusa em relação a essa frase que eu falei. Porque ela fala, como afastar de pessoas que têm problemas e eu não sem prejudicá-las. Eu não disse se afastar. É o contrário. É você pensar. Quando eu falo assim, ó, me digas o que tu pensas, que eu te direi quem te acompanha. Independente de quem convive com você, é o que você está pensando. Se você pensa em beber, fumar, em sexualidade promíscua, quem está andando com você? Que tipo de entidade está te acompanhando? Entidades ligadas ao sexo, a drogas, né, e outras coisas mais. Ah, e você já está falando de ditado popular. Olha, isso aí é um ditado popular, né? Que ela está perguntando de novo. A Bianca está falando. Para responder para ela de uma maneira. O ditado popular, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Olha, é uma situação complexa, porque o indivíduo hoje, na situação que nós estamos vivenciando, ele tem discernimento mental para poder buscar o seu caminho. Se você é espiritualizado, se você tem a condição de entender a necessidade de buscar a sua evolução, não é você estar ali junto com as pessoas que você vai ser igual a elas.
Lembremos o seguinte, Jesus ele andava no meio de quem? De ladrões, de prostitutas, né? De cobradores de impostos que as pessoas viam com mau olho, né? De deficientes físicos. E assim mesmo ele se tornou uma pessoa promíscua? Pelo contrário, ele era a luz no meio da escuridão. Eu, particularmente, eu posso dizer de mim. Na minha infância, eu vivi num lugar muito pobre. É o Manuel Nunes, igualzinho. E outros bairros aqui de Patrocínio. Dos meus amigos de infância, hoje eu estou com 46 anos, a grande maioria já morreu. Morreu assassinado, porque envolveu em crime, em tráfico de drogas, ou estão presos. Eu sei de 2 que estão presos. Um cometeu suicídio, 2 foi assassinado na cadeia. Colegas que andavam comigo. E hoje eu estou aqui falando para você, né, o estudo do passe. Então eu falo assim, cabe a você a buscar o seu melhoramento. Só, Bianca, que eu te respondo uma coisa a mais. As vibrações não batem. As vibrações não batem. E quando a vibração não bate, você acaba que se afasta naturalmente. Você se afiniza com aqueles que têm a mesma vibração, a vibração que você. Pois não, meu irmão? Eu queria falar sobre isso aí. Principalmente quando a gente começa a evoluir, vibrar um pouco mais alto, aquelas outras pessoas já começam a mesmo se afastar. Isso. Você para de beber, para de festa, eles mesmos já passam a não te convidar nas festas. É verdade. Você não bebe, você já não faz parte daquele contexto, né? Como eu esqueço o nome? O Rafael está dizendo aqui que as próprias pessoas que não têm a mesma vibração, elas se afastam de você. Por exemplo, quem vai ouvir em casa. Porque a partir do momento que você muda a sua conduta, as pessoas não se afinizam. Você vai se afinizar com outras pessoas que têm a mesma característica e pensamento que o seu, né? São as leis do universo, as leis da afinidade. Igual casa espírita. Tem gente que está aqui, que frequenta as casas espíritas. Mas assim, vocês estão fazendo um estudo do passe. Todos vão poder fazer passe aqui na nossa casa. Impede de você fazer passe em outras casas? Jamais. Você tem o seu livre-arbítrio. Porém, tem pessoas que às vezes vão estar aqui com a gente, elas vão falar, não, mas eu gostei tanto do Ceará, será que não tem um lugarzinho para me fazer o passe? Não, você tem oportunidade. Mas talvez você já acostumou com a sua casa de frequência e está aqui simplesmente para reter conhecimento. Maravilha, porque são as afinidades. Mas por quê? O Ceareiros é melhor ou pior do que a Casa do Caminho, o Ensinamentos, ou o Chico, ou a Fraternidade? Não, porque o ambiente psicosférico, ele é diferente. Cada casa tem um ambiente diferente. E talvez você se identifique mais com uma ou com outra, né? Isso é relativo, isso é de cada indivíduo, né? Nós não somos todos diferentes, né? Então, não tem o que dizer, não é isso? É muito bom, graças a Deus nós somos diferentes, né? Já pensou se fosse todo mundo igualzinho? Ia ficar meio sem sal, né? Esses mundos reencarnatórios nossos, né? Não é assim que funciona. Mais alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Então vamos seguir, né? Aqui vem falando para nós, ó, a respeito da impalpável dos fluidos, né? Que é impalpável, ou seja, esses fluidos não deixam por isso de ser da natureza grosseira em comparação com o fluido etéreo, ou os fluidos etéreos na região superior. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. Essa questão de quintessenciada a gente ouve muito em obras espíritas, não é isso? Você já para para pensar o que significa essa quintessência? Isso é obra de um discípulo de Sócrates, Aristóteles. Ele definiu a quintessência como uma essência mais sutil, mais pura que nós temos no universo. Nós temos 4. Fala para mim quais são as 4 aí. Nós temos aqui na Terra, nós temos a água, a terra, ar e fogo. Então a quintessência seria uma essência mais pura do que essas. Mas ninguém sabe definir direitinho essa quintessência. É uma maneira literária de falar que é uma substância bem mais sutil, né?
de realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente, que dar-se-lhe essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela finalidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que é a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Gente, é uma coisa interessantíssima. Porque quando você fala em fluido, nós temos que lembrar que tanto no passe como na erraticidade, o fluido ele tem um papel importantíssimo. É através dele que é criado tudo. A gente não fala que o pensamento plasma, e plasma mesmo. Lá na erraticidade, as colônias espirituais, os ambientes são plasmados pelos espíritos. A colônia Nosso Lar, por exemplo, todo mundo já viu aqui já o filme, eu acho, né? Quem não viu Nosso Lar ainda, eu te aconselharia a assistir, você vai gostar. Já pode aproveitar e assistir o 1 e o 2. Foram fundadas por colonos portugueses, né? Lá na região do Rio de Janeiro. Então aquilo ali foi tudo plasmado por eles. Pensa que coisa mais linda do mundo, né? Então isso é uma coisa bastante interessante, né? Aí vem falando para nós, a solidificação da matéria em realidade não é senão um estado transitório do fluido universal, que pode tornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Aí fala para nós lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 5 e 6, né? Fala que tem as consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento. Então é aquilo que eu acabei de falar. A gente está lendo porque fica mais fácil, até para quem vai assistir depois lá em casa. Mas se a gente fosse falar aqui resumidamente, já tinha falado quase tudo já. O pensamento ele é tudo. A gente vai ver lá, até anotei aqui, ó, para vocês, só para vocês terem uma noção. O quanto a força do pensamento ela é importante. Lá no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, tem uma frase onde que André Luiz fala assim, ó, o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Então, se a gente fala para nós que o fluido ele é moldado, ele é transformado conforme a nossa vontade, tanto lá na erraticidade, e aqui, será que ele não tem essa mesma transformação? Lógico que tem, mas depende de quem? Da gente, da nossa concentração mental. Né? Só que certas coisas fluídicas, como é etérea, nós não conseguimos ver. Por exemplo, você está... vou dar um exemplo. Quem que é mamãe aqui? Levanta a mão. A Michele, as mamães aqui. Seus filhos estão com febre. Você fez o estudo do passe. E você está vendo que aquele seu pequenininho ou sua pequenininha sofrer. Você pode fazer o passe nela? Gente, mãe é um potencial energético extraordinário. Ah, mas eu fui falar que eu não posso fazer o passo fora da casa espírita. Olha, gente, rezar para quem a gente ama, você pode rezar em qualquer lugar. Lógico, você faz o estudo do passo aqui, você quer ir lá na rodoviária fazer o passo com uma pessoa que está lá alcoolizada, é diferente, né? Porque você está preparado para enfrentar aquele ambiente ali, você tem que ter conhecimento, tem que ter preparação psicológica, tudo isso, né? Suporte, isso, espiritual, né? Não é assim que funciona. Mas no seu lar, você é o detentor de toda a energia ali. Gente, é a coisa mais linda do mundo, a mãe orar para um filho. Chico já diz para nós, né, que uma oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Isso é muito lindo. Façam isso, comecem a fazer isso. A orar pelos seus pequenos no momento de dor, no momento de angústia. É a coisa mais linda do mundo. Tem gente que faz passe até em planta e animal.
Outro dia eu fiz um passe aqui numa cachorrinha da Amanda, né? As pessoas ficaram assustadas. Trouxeram acho que é a cunhada da Bianca, acho, né? A cunhada da Bianca, né? Eu esqueço. E ela chegou com a cachorrinha, tadinha. E a cachorrinha me olhou assim, desconfiada, né? E olhou, oi, tá jóia, né? São nossos irmãos, meus irmãos. Nós não podemos negar nada para uma criatura que necessita. E na primeira vez ela me olhava de cima, eu punha a mão em cima dela, né? E ela ficava me olhando desconfiada. A segunda vez ela já ficou quietinha. Ela até fechou o olhinho quando eu levei em cima da mão dela. Olha que bichinho inteligente, né? Por quê? Tudo é sua concentração. Mas nós devemos lembrar também. Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui, gente. Que a nossa concentração, tanto de quem faz o passe, que nós vamos ver isso, né? Tanto de quem recebe. Não adianta você vir tomar o passe na casa espírita também se você não tem fé. Se você não acredita que você vai receber. Não é isso? E é danado para ter isso, né? As pessoas às vezes têm uma desavença, alguma coisa, ela olha para o outro ali assim, ela já faz um julgamento. Se ela chegar e ver um Henrique dando passe ali, às vezes ela tem um preconceito quando a gente, homem de cabelo comprido, vai dar passe, ixi, assim. Jesus tinha o cabelo de que jeito? Pelo menos o que fala para nós nas obras literárias é que ele tinha um cabelo mais comprido, né? E ele tinha cor morena, viu, gente? Ele não era do olho azul, igual muita gente prega por aí, não. Né? Ele tinha característica de quem? De um hebreu, né? Daquele povo da região ali, que é a cor desse nosso irmão aqui, ó, Rafael, que é morena, né? Cor morena, né? E os olhos negros, né? O nariz mais protuberante, né? Então, algumas coisas que as pessoas fantasiavam, que ele era um ser perfeito. O olho do olho. Perfeição é ser loiro do olho azul, né? Mas, né, vamos deixar de lado isso, né? Voltando aqui, ó, os fluidos adquirem as qualidades no meio onde se elaboram, modifica-se pelos eflúvios desse meio, conforme as circunstâncias, as suas qualidades, como as da água, do ar, temporárias ou permanentes, o que torna muito especialmente apropriados a produção de tais ou tais efeitos. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, orgulho, egoísmo, de violência, hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor. Rapaz, mas tem tanto adjetivo aqui, né? Impressionante. Significa o quê? Até naquele ponto etc. ali. Os fluidos podem mudar e moldar em nosso corpo físico? Podem. Por que vocês acham que podem? Pode falar. É porque quando a gente pensa em coisas ruins, a gente acaba abaixando a nossa energia. Sim. E quando você abaixando a nossa energia, acaba atraindo talvez efeitos obsessores e o nosso corpo doente. Porque está tudo negativo, né? Olha, isso, eu vou responder o que você está respondendo. É o seu nome, Ana Clara. Ana Clara está dizendo que sim, que quando você baixa a vibração, você você permite que os espíritos mais endurecidos venham utilizar da nossa energia, não é isso que você está falando? Foi dessa maneira que você quis responder. Também, mas não é só isso não. A consequência dos espíritos virem nos assediar, eles não vão nos causar doença. Quem nos causa doença somos nós mesmos. Não, sim, sim, sim. Mas aí que tá. E o dia que você tiver com muita raiva, você acha que você vai ficar doente por causa disso? Não. Você fica doente quando você é recorrente. Sua vida inteira você foi rancoroso. Você foi invejoso. Uma vida inteira rancoroso, invejoso, nervoso.
que você vai causar em si mesmo? Enfermidades no seu corpo somático. Porque o fluido, ele molda quem? O nosso perispírito. E o reflexo dessa mudança reflete aonde em nós? No corpo somático. A pessoa, a vida inteira é nervosa, rancorosa, agitadíssima, tem raiva de todo mundo. O que vai acontecer com ela com o passar do tempo? Ela vai criar uma enfermidade nela, não vai? Que tipo? Um exemplo de enfermidade muito recorrente que nós encontramos aqui na casa espírita. Problemas ligados à área digestiva e digestória. Dor no estômago, né? Dor no estômago, né? Pessoas que têm muita mágoa, que não conseguem libertar-se das mágoas. Ela é muito mais amargurada, cheia de mágoa. Aonde que ela consegue criar uma enfermidade? A vida inteira sempre cheia de mágoa. Cardíaco. Não consegue libertar esses sentimentos para fora. Então tem várias enfermidades que com o passar do tempo, por ser recorrentes, você vai transformar. Nós não dissemos que o perispírito ele molda o nosso corpo físico pela força da gravidade? Quando a gente nasce, a gente chega na fase adulta, nós já chegamos basicamente na nossa transmutação do corpo físico. Nossa morfologia ela fica definida, não fica? E nós não conseguimos, será, mudar essas questões? As doenças, né, as comorbidades vão aparecendo de acordo com aquilo que a gente pensa. Lógico, que quando a gente programa para ter um tipo de doença, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo que você vai ter. Mas se você tem mérito, o que vai acontecer? Né? Pois não, Carla? Sim. Bom, deixa eu repetir a sua pergunta, porque alguém que vai estar assistindo vai entender. A Carla está perguntando se aquele que trabalha na seara do bem, né, na seara de Jesus, que não perdoa o próximo, não é isso? Ela vai estar prejudicando ela mesma e o próximo também? Olha, eu vou te responder do que eu penso, né? Porque eu não posso responder pelo que os outros pensam. Jesus nos diz aqui no capítulo 11, o quê? Perdoai, no capítulo 12, perdão, perdoai os vossos. O que ele respondeu para Pedro? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se ele disse isso, e a pessoa que se diz trabalhador da sua seara, ele não consegue perdoar, é uma coisa difícil. A pessoa está prejudicando não o próximo, está prejudicando ela mesma. Porque o perdoar também, Carla, não é só você dar brecha, igual falamos nos estudos passados, no livro dos Espíritos. Perdoar também não é você amar aquela pessoa como se fosse a sua filha, seu pai, a sua mãe. É você dar oportunidade a ela de reparação daquele erro. Mas se ela não deixa você se reparar ou não te dá oportunidade, ore por ela, entrega para Jesus, mas não guarde mágoa. Não guarde nenhum tipo de mágoa. Segue o seu caminho, ela vai seguir o seu. Mas uma coisa eu te falo. Provavelmente, no futuro, vocês vão ter oportunidade de reparar. A lei da causa e efeito, ela é danada. Como eu sempre falo, algumas pessoas que foram desafetos comigo, até aqui na casa, que às vezes eu não criei a situação, mas elas saíram daqui, às vezes, com um pensamento que eu provoquei a situação. Já aconteceu situação que às vezes a pessoa achar que eu tinha que chamar a atenção de outro pelo fato de eu ser presidente. Só que a pessoa esquece que eu estou aqui como presidente, eu não sou Jesus e nem sou o pai. E quem chama atenção é o pai, né? Se você tem um desafeto com outra pessoa, você chegue nessa pessoa e se acerte com ela. Agora, fica assim, igualzinho filho briguento, né? Um de um lado, outro de outro. E fala assim, pai, ela fez isso comigo. O outro, pai, ela fez isso comigo também. E quer que eu chame a atenção.
E a pessoa, às vezes, sai da casa ou da instituição com raiva da gente. Então, provavelmente, ela criou uma coisa mental que no futuro você vai ter que vir amparar ela de um jeito. Mas que futuro é esse? Lá para frente, nas outras encarnações. Ou talvez nem isso. Talvez com o tempo ela aprenda a entender que aquela situação ela poderia ter resolvido de outra maneira. Mas tudo está aqui e está aqui. Cabe a cada um de nós buscar isso, né? Às vezes, se você for resolver a pessoa sempre, direcionar sempre, ela também tem a oportunidade de escolher, de resolver, de crescer. Sim, a Bianca está falando que ela perde a oportunidade de aprender sozinha. Mas é isso que Jesus pede para nós, não é isso? Cada um buscar a sua evolução, né, Bianca? Não é? Bruno? E de uma pessoa trabalhando. Sim. Se for de acordo com raiva, com ódio, que sentimento mais frio, Entendi. vai dar respeito. Olha, a Bruna está perguntando aqui para a gente o seguinte: se a pessoa trabalhou o dia inteiro com raiva, com ódio, passou tudo quanto é tipo de dificuldade, se ela chegar aqui na casa, vai anular o passe? Olha, anular não anula não, porque os espíritos são tão bons com a gente que primeiro eles fazem uma limpeza na gente, né? E acaba que eles utilizam das energias da gente de uma certa maneira para ajudar quem está ali. Mas um conselho que eu dou: se você não está bem, pede o passe, não faça o passe. Melhor coisa que você faz. Seja consciente. Se você não está no seu dia bom, não faça o passe. Lembre que isso é um sinal de caridade, até com você mesmo, né? Você tomar o passe é melhor. É o momento que você vai ficar sentadinha na cadeira, refletindo a vida do dia. Pô, meu Deus, o dia ser até diferente. Por que eu fiquei nervoso, né? Por que eu fui fazer isso? Momento de reflexão, não é isso? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Vamos passar para frente para a gente finalizar. Então, o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, das prosperidades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, é aquilo que a gente falou. Só resumir o que já está ali. Tudo aquilo que você pensar demasiadamente, repetindo isso todos os dias de sua vida, vai definir muito o que você vai sentir, vai obter de transformação no seu corpo físico. Isso se reflete depois do desencarne? Demais. É até o que reflete mais. Muitos espíritos aqui, quando adquirem algumas enfermidades, e foram pessoas desse jeito, quando desencarnam, demoram a se desvencilhar do corpo físico. Ou seja, não é que ela desencarnou, ela faleceu, teve falência do corpo físico. Porque desencarnar é se você desvincular do seu corpo. Há várias reuniões mediúnicas que as manifestações dos espíritos, alguns espíritos dizem assim, me ajuda, pelo amor de Deus, os vermes estão comendo a minha barriga, estão comendo o meu rosto. A pessoa está sentindo o organismo físico, ainda tem ligação fluídica com o corpo que está na sepultura. Alguma coisa psíquica, que ainda não conseguiu compreender que nós somos seres imortais, nós não morremos, né? Tudo é questão de pensamento, conhecimento e coração. Se você era uma pessoa boa, desligada das coisas materiais, fazia o bem a quem te procurava, pelo menos com palavras de amparo e carinho, você vai ser muito amparado. Pega alguns exemplos, igual Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, como que foi o desligamento do corpo físico? É a coisa mais linda do mundo. Todo mundo sonha, né, fazer igual o Chico, né? Quando é que ele desencarnou de verdade. Ele saiu do corpo, a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar, né? De frente ao corpo e agradecer o corpo. Aí automaticamente apareceu uma escada, quem estava esperando ele lá em cima? Era Jesus. Dona Joana disse isso para Divaldo. A gente quer desse jeito, mas a gente quer fazer o que o Chico fez? Quer passar pelo que o Chico passou? Ou seja, ninguém quer tomar os tombos da vida que o Chico levou, né? Mas só quer as glórias que ele teve. Nós que temos que fazer o quê? Construir a nossa escadinha, né? Nem que ela seja só 2 degrauzinhos, né? Pra você subir o outro, né? Para ver se você consegue subir pelo menos um pouquinho a mais ali, né? Para ser amparado. Mas é assim que funciona, né, gente? Né? Bom, aí a gente teria que começar a falar sobre o princípio vital
Mas o nosso horário já deu, né? Já é 8h32. Mas agora na próxima aula, nós iremos simplesmente fazer uma oração e a gente já vai começar nos estudos de fato. A parte de evangelizar já foi nessas 3 primeiras aulas, esses 3 primeiros estudos. Eu acho que vocês já compreenderam a nossa proposta em relação ao nosso coração e o nosso comportamento em relação ao que se faz aqui no PAS. Meus irmãos, é uma coisa muito relativa. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a reflexão de vocês. Nós, na nossa vida cotidiana, nós iremos nos deparar com várias situações que vão nos deixar em conflito conosco mesmo, com as pessoas. Só que quem se propõe a fazer um trabalho de caridade, eu aconselharia a buscar uma mudança interior, a se espiritualizar, a se preparar espiritualmente, estudar, porque o estudo ele é importantíssimo para que nós possamos a nos melhorar. Mas eu gostaria de fazer um convite a todos. E como a gente muda isso na prática? Começar a ver a dor do próximo. Eu acho que todo passista tinha que fazer um trabalho fraterno. Visitar um doente no hospital, visitar uma pessoa acamada, visitar um idoso, fazer visita a um familiar que há muito tempo não vê, que está doente, amparar uma pessoa na rua, não virar o rosto. Sabe por quê? Porque só estudar não basta, nós temos que praticar também. A prática leva à perfeição. Por isso que nós dizemos aqui na casa que é importantíssimo as pessoas que querem ser trabalhadores da seara desta casa, eles têm que fazer parte de um trabalho fraterno. As pessoas às vezes vão nos julgar, mas quer dizer que então eu tenho que sou obrigado a fazer um trabalho fraterno? Não, você não é obrigado a fazer nada. Mas para que você possa estar alinhado com a psicosfera dessa casa, se faz necessário você ter em seu coração o auxílio ao próximo. Porque senão acontece o que nós falamos agora há pouco, né, Rafael? As sintonias não batem. Porque não basta você ser um expert no espiritismo, ser PhD, doutorado ou disciplinado, não sei o que dizer, nas obras espíritas, porque, meus irmãos, não estou fazendo nenhum tipo de demagogia, nem querendo me engrandecer. Nós temos que parar de ser espíritas de palanque e passarmos a ser espíritas de mão na massa. É uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. E vocês comecem a fazer essa reflexão, porque esta casa que Jesus nos honrou a estar aqui à frente, ela exige de nós o tempo todo a sermos espíritas de mão na massa. E aos poucos nós iremos